Nesse mundo ninguém mente, tipo, zero mentirinhas. Isso faz com que as pessoas falem tudo o que pensam, o que gera várias situações constrangedoras. Tipo essa mulher aí que diz na cara dura que o bebê de outra parece um rato, sem papas na língua mesmo. Aí conhecemos o Mark Bellison, um roteirista que tá indo buscar a Ana para um jantar. Ele bate na porta, ela atende e logo solta. Você é feio e eu não tô muito animada pra sair com você. E não para por aí não. Enquanto ela se arruma, solta que só tá indo no encontro porque tem medo de acabar sozinha. E o Mark, sem grana, já avisa que fez reserva num restaurante mais barato. Na hora do jantar, a coisa segue nessa vibe. A atendente do restaurante vê a Ana e manda um: Nossa, você é bem mais bonita do que eu. Me sinto até inferior. Depois vem o garçom, que diz que odeia o trabalho e que Ana é muito gata pra estar saindo com um cara como o Mark. No meio do jantar, a mãe da Ana liga e ela descreve o Mark, na cara dele, como um gordinho com cara de sapo. No fim do encontro, ela até admite que se divertiu mais do que esperava e dá um beijinho de despedida na bochecha dele. De noite, Mark tá em casa vendo TV e passa um comercial da Coca-Cola super sincero. Esse refrigerante pode te deixar obeso. No dia seguinte, ele vê um anúncio da Pepsi num ônibus dizendo: As pessoas só compram Pepsi quando não tem Coca-Cola. No trabalho, a vida do Mark também não tá fácil. Ele escreve roteiros para documentários históricos super chatos e, pelo visto, é o pior roteirista da empresa. O chefe já tá doido para mandar ele embora e a secretária nem disfarça, fala na cara dele que não vale a pena anotar os recados porque ele tá com os dias contados ali. E não deu outra. Mark é demitido. Para piorar, recebe um e-mail da Ana dizendo que não quer mais sair com ele porque, além de não ser bonito, também não ganha bem. Como se já não bastasse, o Brad Kessler, o queridinho da empresa, ainda aparece para humilhar o cara. Só que no meio das provocações, confessa que sempre teve medo do Mark porque sabia que ele tinha algo especial. Mais tarde, Mark vai visitar a mãe no asilo. A recepcionista, na maior naturalidade, pergunta se ele tá ali para abandonar alguém. E ele responde: Já fiz isso. Só vim visitar minha mãe. Conversando com ela, ele desabafa que tá desempregado, solteirão e sem perspectiva. E a mãe, tentando animar ele, fala que as coisas poderiam ser piores. No dia seguinte, a vida do Mark dá mais um tranco. O senhorio aparece cobrando o aluguel. Ele tenta explicar que tá sem grana, mas o dono do prédio manda a real. Tem 24 horas para sair dali. Diferente do seu barriga, esse não perdoa aluguel atrasado. Sem saída, ele vai ao banco sacar o que tem na conta, $300. Só que o sistema tá fora do ar, e a atendente pergunta quanto ele quer retirar. E aí acontece um milagre. Do nada, algo no cérebro do Mark dá um estalo e ele solta sua primeira mentira na vida. Diz que tem $800 na conta. O sistema volta, a atendente vê que não é verdade. Mas como ninguém mente nesse mundo, ela acha que foi um erro e entrega os $800 para ele. E pronto. Mark acabou de descobrir o poder da mentira. Ele paga o aluguel e no dia seguinte tá no bar com o amigo Greg, tentando explicar o que acabou de aprender. Mas como ninguém nunca mentiu antes, ele simplesmente não consegue descrever o que é uma mentira. Para testar, fala pro garçom que seu nome é Doug, e tanto o garçom quanto Greg acreditam sem questionar. Aí ele começa a brincar e solta várias absurdas. Diz que tem a pele escura, que é pirata, que doma leões. E os caras acreditam em tudo. Mark percebe que, com esse poder, pode fazer qualquer coisa. E claro, o primeiro pensamento dele é usar isso para conquistar mulheres. Mark sai do bar e logo dá de cara com uma mulher super bonita. Ele até tenta puxar assunto, mas ela nem dá bola, e solta um fora daqueles, falando que nunca ficaria com alguém como ele. Mas Mark não é bobo nem nada, e inventa que o mundo vai acabar em alguns minutos se os dois não relaxarem um pouco. A mulher, completamente chocada, pergunta se ainda dá tempo de ir para um motel ou se rola ali mesmo na rua. Eles acabam indo para um motel barato e a mulher, acreditando que o fim está próximo, começa a tirar a roupa toda desesperada. Só que Mark resolve puxar um papo, perguntando o nome dela e sugerindo que eles se conheçam melhor antes. Mas ela não quer saber de conversa, quer ação. Só que, do nada, Mark se sente culpado e inventa que acabou de receber uma ligação da NASA dizendo que, na real, o mundo não vai acabar mais. A mulher, aliviada, comemora e Mark simplesmente deixa ela lá sozinha no quarto. Ele volta pro bar e pede pro amigo Greg dar uma carona até um cassino. Só que Greg tá completamente bêbado. Como era de se esperar, eles são parados por um policial que faz o teste do bafômetro e confirma que Greg encheu a cara.
O policial já ia algemar o cara, mas Mark mete o louco e diz que Greg não bebeu nada. E não é que o policial acredita. Solta os dois na hora. Para evitar mais confusão, Mark assume o volante e segue pro cassino. Lá, a atendente já dá aquele aviso clássico. Olha, tem grandes chances de vocês perderem dinheiro aqui. Mas Mark não se preocupa, porque tem a mentira ao seu lado. Ele compra umas fichas e aposta tudo no número 28 na roleta. A bolinha para no 35, mas ele aproveita um momento de distração da galera. Mexe as fichas rapidinho e finge que ganhou. Não satisfeito, ele chama o gerente do cassino e inventa que ganhou o prêmio máximo numa máquina de caça-níquel, mas que deu defeito bem na hora e não pagou. O gerente acredita na história e Mark sai de lá cheio da grana. De volta ao prédio onde mora, ele encontra seu vizinho Frank, que confessa que tentou tirar a própria vida na noite anterior. Mark, na maior tranquilidade, diz que isso foi besteira e garante que, em breve, ele vai conhecer uma mulher incrível que vai mudar a vida dele. Frank acredita, fica mais animado, e Mark percebe que mentir também pode ser usado para o bem. Empolgado com a ideia, ele leva um morador de rua até um banco e faz a atendente liberar dinheiro para ele. Depois solta umas palavras mágicas no ouvido de um casal que estava brigando, e do nada, eles fazem as pazes. Para fechar com chave de ouro, ele visita o asilo onde sua mãe mora e solta várias mentiras para deixar os velhinhos felizes. Mais tarde, Mark liga para Anna e a convida para sair. No começo, ela já ia desligar na cara dele, mas ele insiste, dizendo que mudou muito desde a última vez que se viram. Ela acaba aceitando dar mais uma chance. E o mais curioso é que, dessa vez, ele nem precisou mentir, mostrando que realmente gosta dela e quer algo verdadeiro. Enquanto isso, na TV, um apresentador elogia um roteirista famoso e Mark tem uma ideia genial. Ele pega papel e caneta, forja um documento do século XIV e até molha os papéis no café para parecerem antigos. No dia seguinte, ele leva o documento pro antigo chefe, Anthony, e manda a maior história maluca, dizendo que encontrou aqueles registros enterrados no deserto. E o mais bizarro, o documento fala sobre aliens, ninjas e dinossauros robôs. Todo mundo na empresa fica fascinado e acredita na história porque Mark diz que no século XIV apagaram a memória da humanidade para ninguém se lembrar disso. No fim, ele é aplaudido e ainda ganha permissão para escrever um roteiro baseado nessa mentira absurda. À noite, ele sai para jantar com Anna e conta sobre a infância difícil, o pai viciado em álcool e a mãe que mora em um asilo. Ele diz que sonha em comprar uma casa para ela, mas do nada, recebe uma ligação do hospital avisando que sua mãe teve um infarto. Ele corre para lá e o médico, sem o menor tato, já avisa que ela provavelmente não vai passar daquela noite. No quarto, sua mãe chora, dizendo que tem medo da morte porque não acredita em vida após a morte. Vendo que o fim dela está próximo, Mark usa seu talento para mentir e diz que o pós-morte é incrível. Um lugar onde ela vai rejuvenescer, visitar seus lugares favoritos e reencontrar os entes queridos. A mãe dele, aliviada, dá seu último suspiro com um sorriso no rosto. Mark fica devastado, mas o médico e as enfermeiras que ouviram tudo ficam impressionados com a história que ele inventou sobre a vida após a morte. Depois de ver o cara na pior, Anna fica com pena e resolve dormir com ele no sofá para dar um apoio. No dia seguinte, Mark volta pro apartamento dele e dá de cara com uma multidão de repórteres e curiosos na porta. Ele desce do carro e, do nada, todo mundo começa a bombardeá-lo de perguntas sobre a vida depois da morte. Resultado? O cara fica famoso do dia pra noite, aparece em tudo quanto é canal de TV e até vira tipo um líder religioso. A galera começa a acampar na frente do prédio dele, mas sinceramente, Mark odeia essa atenção toda e até pensa em sumir do mapa. Só que aí Anna troca uma ideia com ele e convence o cara a encarar a situação de outro jeito. Então, Mark passa a noite inteira escrevendo e acaba criando uns mandamentos numa caixa de pizza, bem no estilo Moisés descendo do monte com as tábuas dos 10 mandamentos. No dia seguinte, ele se junta à multidão e começa a ler o que escreveu. Até inventa que tem uma mansão top esperando por todo mundo no céu. Além disso, ele diz que Deus é quem manda em tudo e que só quem cometeu no máximo 3 crimes pode entrar no paraíso. A transmissão vai para o mundo inteiro e Mark vira ainda mais famoso. Depois de um tempo, ele termina o roteiro de um documentário doido e quando lança nos cinemas é um estouro de bilheteria. Com a grana, ele compra uma casa de luxo e fica mais próximo de Anna.
mas os dois continuam na famosa friend zone. Num dia qualquer, eles estão no parque e Mark tenta fazer Anna parar de julgar as pessoas só pela aparência, como todo mundo faz nesse mundo onde ninguém mente. Ele pergunta o que ela acha dele e ela responde que ele é a pessoa mais gentil e incrível que já conheceu. Rola um climão, quase rola um beijo, mas na última hora Anna recua e solta uma bomba. Diz que não pode ficar com ele porque os filhos dos dois nasceriam gordinhos e com nariz de batata, tudo culpa da genética dele. Mark até pensa em mentir, dizendo que os filhos dele seriam magros e com um nariz normal, mas não consegue porque ama Anna e não quer enganá-la. No fim, ela continua buscando um cara bonito e marca um encontro com Brad Kessler, o rival número 1 do Mark. Só que antes disso, Mark dá um jeito de enganar Anna dizendo que relaxar antes do casamento é proibido, só para evitar que ela durma com Brad logo no primeiro encontro. No jantar, Brad se revela um babaca completo, escolhendo até o prato dela, uma salada, porque ele não quer que ela engorde. E ainda admite que só está saindo com Anna para se vingar do sucesso de Mark. Mesmo assim, Anna finge que tá tudo bem só porque quer filhos bonitos, sem pensar que esses filhos vão ter um pai escroto que vai tratar eles mal. No dia seguinte, Mark anda pelas ruas e percebe que, apesar de tudo, não conseguiu mudar quase nada no mundo. As pessoas continuam sendo insuportáveis umas com as outras, e nem a mansão dos sonhos ou a grana toda deixam ele feliz. O que ele queria mesmo era a Anna, que agora tá com Brad. Alguns meses depois, Anna aparece na casa dele e fica chocada ao ver que Mark virou quase um ermitão, com barba gigante e cabelo enorme. Ela explica que esteve ocupada e entrega um convite do casamento dela com Brad. Mark pergunta por que raios ela quer se casar com um babaca daqueles, e Anna responde que tá envelhecendo e precisa garantir filhos bonitos antes que seja tarde. Mark, com o coração na mão, diz que para ele ela sempre será linda e se despede desejando que ela seja feliz. Anna sai dali super emocionada, meio arrependida. Mais tarde, no parque, Anna vê um garotinho gordinho tomando sorvete quando um grupo de valentões aparece pra zoar ele, sujando a camisa do menino. Furiosa, Anna dá um chega pra lá nos babacas e diz pro menino que ele é bonito do jeito que é. Parece que finalmente a ficha caiu pra ela. No dia do casamento, Mark tá desanimadão e pensa até em não ir, mas Greg dá um empurrãozinho, dizendo que ele ainda pode mudar essa história. Mark veste um terno, faz a barba e parte pra igreja. Na hora que o padre pergunta se alguém se opõe ao casamento, ele levanta e solta a real. Brad é um lixo, e não vai ser um bom pai. Só que o padre insiste que eles devem seguir a vontade de Deus. Então, todo mundo vira para Mark e pede para ele perguntar diretamente para Deus quem seria o melhor marido para Anna. Só que Mark decide que dessa vez não vai mentir. Ele sai da igreja e Anna vai atrás, querendo saber por que ele não fez a pergunta. É aí que ele finalmente conta que nunca teve contato com Deus e explica para ela o que é uma mentira. Anna pergunta por que ele nunca mentiu só para casar com ela, e Mark diz que não fez isso porque queria ser sincero com ela. Naquele momento, Anna percebe que Mark é o cara certo para ela, e os dois finalmente ficam juntos. Anos depois, vemos que eles se casaram e tiveram um filho. Um dia, Anna faz uma comida horrível, e o menino experimenta e manda tá uma delícia, mãe, provando que puxou o talento do pai para mentir.